Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. O São Paulo Futebol Clube contratou 3 caras, sabia disso aí? Vou te atualizar, o São Paulo contrata 2 atacantes e um meia atacante assim na calada, no frigir dos ovos, e um plano que tinha sido desenhado pelo São Paulo lá atrás parece que está sendo cumprido realmente, mesmo sem termos tido aquela SAF de, como é que chama aquele lá, o Evangelos Marinax. Ainda assim, São Paulo não ficou parado, está tentando fazer o melhor, pelo menos, né, aparentemente. Eu quero te atualizar também de um movimento muito interessante que influenciadores flamenguistas fizeram contra o Palmeiras, coisa muito rápida, mas a ideia não é nem porque Flamengo e Palmeiras, quero que perca os dois, sabe? Agora, a verdade é que aqui no São Paulo, nós nunca vimos uma coisa assim, de proporções tão grandiosas, que os caras estão fazendo um barulho enorme que pode mudar o curso do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras ou levar para o lado do Flamengo. A verdade é que os caras não ficaram parados e foi muito top. Deve servir sim de exemplo para o São Paulo Futebol Clube, e eu vou plantar essa sementinha aqui, galera. Pode me esperar, pode me cobrar que eu tô plantando aqui agora essa sementinha para também falar com outros caras do São Paulo se nós precisarmos realmente, e tudo caminha pro lado de que nós iremos precisar, tá? Saíram as votações ali na Globo pro jogo de São Paulo, Mirassol e São Paulo. Rapaz, é algo assim estarrecedor e não dá pra tirar a razão dos caras. Eu quero falar sobre o Paulinho também, da equipe de base do São Paulo, que está relacionado para a partida do Tricolor, o que nos dá também um caminho bem diferente para um atacante tipo de Neno, sabe? Coisa muito bacana. Eu quero falar de tudo. Lucas Moura começa jogando amanhã ou não? E eu vou falar de tudo, vem comigo que vai ser o vídeo mais top que você pode esperar e vai ver. Então vem comigo, chega nesse like aí brabo pra dar aquela moral, posso contar com o teu likeão? Então tô contando então, e se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui na coletiva do Juba. Eu faço questão de ter você por aqui, beleza? Vamos lá, olha só quero começar uma coisa falando, o Enzo Dias pode ser que jogue como titular do São Paulo. Ele foi relacionado para viajar lá para Mirassol e ir com a delegação para jogar, tá? E é muito importante, Enzo Dias, que você jogue. Eu que não sou um amante do futebol aí do Enzo Dias, eu acho ele bem fraco, inclusive. Perto do Enzo Dias, ele é o Nilton Santos, ele é o Serginho, ele é o Leonardo. É impressionante o que o Patrick não joga. Então o Enzo Dias tem que jogar mesmo. Tô torcendo muito. Olha a coceira nas costas. Tô torcendo muito pro Enzo Dias jogar, e muito. E outro cara também é o Lucas Moura, que foi também, hein? O Lucas Moura, ele está nos relacionados, mas aparece como reserva na provável do Rodriguinho. Mas eu vou dizer, o Lucas Moura deve começar jogando amanhã contra o Mirassol. Você ouviu primeiro aqui. Dando certo, fala, Jubão, bem que você falou, mas por que eu tô falando isso? Vou te atualizar também. É o seguinte, o Lucas Moura, ele meio que muda de posição. Não posição do jogo, mas sim o perfil dele enquanto jogador. Contra o Grêmio, vimos o Lucas entrar e ser um meia de toque, tic-tac, sabe aquele meia? Aquele meia de cadência, toca pra lá, toca pra cá e tal. O Lucas está fazendo um futebol que ele pode ser o meia mais lento, mas ele já pode também estar recuperado. Agora, contra o Grêmio, ele não estava recuperado, mas a cada dia que passa, numa melhora gradativa, o Lucas Moura vai se colocando mais pronto para o técnico Crespo poder tirar bastante dele e entregar dentro do campo. O técnico Crespo esboçou um time do São Paulo que tem Bobadilha, Pablo Maia, tem também Dineno e Tapia. Não, perdão, Dineno não. Tem o Tapia e o Luciano no ataque. Esse Luciano, inclusive, faz hora extra, mas o Crespo deve mesmo colocar. O Rigoni deve ter alguns minutos a mais nesse jogo e principalmente o Ferreirinha também. Mas depois a gente fala sobre esse São Paulo e Mirassol. Eu acho que vale a pena esperar um pouquinho também, porque ficar falando de escalação provável eu também acho que não é. Nossa, que delícia. Escalação provável, né? Só que me chamou muito a atenção, ó. Você deve reconhecer essa telinha aqui. Isso aqui é uma telinha da Globo, onde eles colocam no site as votações que tiveram ali em relação a quem vai ganhar, quem vai empatar, quem perde e tal. Nenhum empate. Nenhum. Toda bancada ali. Tem o Fred, tem aqui. Alex Escobar e Fred são os mais famosos. Os outros eu confesso que eu não conheço nenhum aqui não. Mas não quer dizer nada também, né? Só não conheço nenhum. Conheço o Fred, que é do YouTube lá. Sempre foi um cara do Desimpedidos, né? Agora tá na Globo, tá no Globo Esporte, né? E esse Alex Escobar aqui, Milianos também. O cara
carequinha que eu conheço, gente boa. Todos os 8 votos no Mirassol. Dá pra ver aí? 8 votos no Mirassol contra 0 do São Paulo. E o pior é que os caras não estão zoando, né? Esses caras aqui não estão aloprando. O São Paulo hoje ele não é favorito em empatar com o Mirassol. Um empate pro São Paulo contra o Mirassol amanhã tá beleza. E pelo que eu tô ligado aí, os caras têm Alex Muralha, né? Tem outro goleiro também, mas tem Alex Muralha. Eles têm lá o Reinaldo. Eles têm lá o Chico. Lembra do Chico? O japonesinho? Miliano também. Chico é veterano, cara. Tá beirando a aposentadoria. O Reinaldo tá com 36 anos. Então você vai falar, pô, mas velho, o Mirassol é favorito. É mesmo. Mas por quê? Por quê, meu amigo? O que o São Paulo fez pro Mirassol ser favorito? Don't ask. Não me pergunte que eu não sei te responder. Agora, olha só. O Palmeiras, ele ganhou no garfo aqui do São Paulo, né? No grito mesmo. E o grito, quando você fala do grito, o Palmeiras ele tem muito do grito. A Leila Pereira grita, ela vem na imprensa e ela fala, ela pega pesada e coisa e tal. Não é no grito, mas ela chega e fala o que ela quer falar. Até o presidente lá do Flamengo, o BAP, ele falou, a Leila Pereira é a beleza de você lidar com ela, desde que você faça exatamente o que ela quer. Qualquer coisinha que não vá na onda do que ela quer, ela vem e grito. É o grito. Aí nós temos também o Abel Ferreira, né? Que é o grito em pessoa. Ele peitou o Lisieiro na beira do campo ali numa atitude bem agressiva, inclusive. Chegou no Lisieiro peitando assim. O Lisieiro, sei lá por quê, tá mais preocupado com o Tantan ali, que se é o Luiz Fabiano, Lugano. Acho que o Abel Ferreira não faz isso. No Lisieiro fez, azar do Lisieiro. Tá aí, ó. A falta de atitude te levou pra onde você tá hoje, em lugar nenhum. Se tá em algum lugar, ninguém sabe, né? Se tiver na Terra, é um objeto não identificado. Se estiver voando, é um objeto voador não identificado. Ninguém sabe onde está o Lisieiro, porque é um jogador, assim, o Abel Ferreira veio peitar, aceitou tranquilo. E o Caleri também, o Abel foi pra cima do Caleri também ali, o Caleri ficou quietinho ali, assim, contrariado, meio. Era pra chegar nesse Abel Ferreira e falar, amigão, você vai gritar com a sua avó, sabe, assim, vai gritar lá com as suas... Vai gritar na sua rua, aqui você não vai gritar não. E ele fica gritando, e ele chega pro árbitro, ele carrega a arbitragem nas costas mesmo. Ah, ele vai falar que não. É sim, o árbitro apita contrariado ali contra o Abel, tremendo na base, a arbitragem que não é profissional, e aí fica sempre levando pra esse lado. E o modus operandi deles lá, tem o Gustavo Gomes como capitão que cola na arbitragem e fica enchendo o saco o jogo inteiro. É o cara mais insuportável do futebol brasileiro, chama-se Gustavo Gomes. Se eu sou árbitro, Fagner começa o jogo, ele tá expulso, por nada, tá expulso. E o Gustavo Gomes a mesma coisa. Começou, o Hulk ia tomar só o amarelo, que é chato. O Hulk é chato, mas igual o Gustavo Gomes e o Fagner, deslealdade, jogadores assim violentos, jogadores que chegam pra quebrar mesmo. Então era cartãozinho na cara, na lata. E esse Gustavo Gomes, ele fica buzinando. E os árbitros, a arbitragem, sabendo que não é o time do Juventude, Juventus também da Moca, do Juventude, não é a Juventude, não é a Vitória, é um time ali que tem a Leila Pereira, que tem o Abel, os caras aguentam, os árbitros eles ficam ali meio cabisbaixos, meio, poxa, meu, será que eu posso mexer aqui? Aqui é o Palmeiras, né? Os caras estão em alta, né? Desde que o Paulo Nobre bancou a festinha deles lá, que antes tinha sido da Parmalat, depois Paulo Nobre, e agora eles tiveram Crefisa e Leila, que é quem banca a festinha deles, né? E aí, agora, os flamenguistas não aceitando esse tipo de coisa, os influenciadores, eu tô falando aqui influenciadores, eu não gosto desse termo, que eu não acho que ninguém influencia ninguém, mas os youtubers, né, também tem caras ali que são de outras redes sociais, mas os youtubers, eles chegaram e eles começaram a fazer o movimento de no grito não. Então teve vários que chegaram, no grito não, tem que ser no campo, no grito não, vai ganhar no apito, não, no grito não, tem que ser na bola, no grito não. E aí vários fizeram um videozinho colocando Leila Pereira ali e Abel, como se eles estivessem sempre ganhando no grito, e colocou, porque eles têm um Palmeiras e Flamengo agora, que é um jogo importantíssimo, deve inclusive não definir, mas deixar muito encaminhado o título do brasileiro se o Palmeiras ganhar do Flamengo, né? Se o Flamengo ganhar, acho que empata de pontos, mas se o Palmeiras ganhar, ele abre 6, aí acho que o Palmeiras não perde mais essa boquinha aí, então os caras estão se desdobrando, justo ou não, eles não querem mais que o Flamengo ganhe, que o Palmeiras ganhe no grito, e se o palmeirense estiver olhando aqui no meu olho agora e estiver incomodado, eu comecei
esse tipo de matéria falando de como o Abel Ferreira foi pra cima do Lisieiro, do Caleri e também o Gustavo Gomes, o que ele faz. Foi pra cima do Igor Gomes e tal, e mais um monte. Então, e do Tapia, quebrou o Tapia no meio, arrancou sangue do nariz, deu carrinho, né, pisou no cara, depois o Tapia sofreu um pênalti de outro jogador, não deixaram dar pênalti. Então, assim, não venha questionar, refutar. Não é no grito. É no grito sim. É no grito sim. Então eu tô nesse caso aí com os youtubers flamenguistas, porque eu não quero que o Flamengo ganhe. Não tô torcendo pro Flamengo, quero que se lasque o Flamengo. Minha torcida hoje é São Paulo não ganhando, é pro Mirassol. É isso aí. No máximo Cruzeiro, porque eu também não sou fã, mas melhor que Flamengo e Palmeiras. Agora, os flamenguistas aí estão certos no grito não, e eu concordo plenamente com eles. No grito não. Tô aqui também com... E aí eu vou falar também com alguns São Paulinos depois. Alguns acham que eu sou tretado com os youtubers do São Paulo, né? Jamais, nenhum. Mas assim, eu quero falar com os São Paulinos também pra gente deixar as campanhas desse mesmo jeito aí que os flamenguistas fizeram com algumas coisinhas, mas aí vai ser mais ou menos contra a nossa diretoria que faz algumas imbecilidades burras mesmo. O São Paulo teria que pagar, por exemplo, R$1 milhão pela escalação do Gustavo Santana, jogador do Cuiabá, veio para a equipe de base do São Paulo emprestado, o São Paulo ia comprar por 700 mil, o São Paulo colocou para jogar 6 minutos. 6! 1, 2, 3, o cara ficou 6 minutos em campo. São Paulo tinha uma multa de R$1 milhão para pagar pro Cuiabá. Mas aí aconteceu o melhor, né? Uma reviravolta gigante na história. O São Paulo compra o jogador por 700 milhões e misteriosamente, olha, vou repetir aqui, misteriosamente o Cuiabá abre mão dessa multa de 1 milhão. Vai saber o porquê, mas o São Paulo não vai pagar esse 1 milhão, vai pagar os 700 mil e Gustavo Santana é o atacante dos 6 minutos aí que está contratado pelo time do São Paulo. Pô, tá bom, né? Acho que é melhor ele vir pra cá do que nada. Gostei da ideia e que seja feliz aqui no São Paulo. O São Paulo contratou também dois caras aqui, ó. Vou falar pra vocês. O São Paulo levou o atacante Paulinho pra jogar uma vez que o Dineno tá cortado. Não vai ter mais Dineno. Não existe mais Dineno no São Paulo. O ataque do São Paulo hoje tem Tapia e Luciano, Ferreirinha, tem aí o Rigoni, acho que só, né? Tapia, Luciano, Ferreirinha e Rigoni, não tem mais atacante. Então o São Paulo leva o Paulinho, o Crespo chama o Paulinho da equipe de base, leva ele pra jogar, relaciona o cara pra encarar o Mirassol, não sei nem se vai entrar. Acho que no segundo tempo, se tiver realmente Tapia e Luciano, no segundo tempo vai ter Ferreirinha e também o menino lá, o Rigoni, também pode ser que jogue. Então acho que o Paulinho vai, mas por uma contingência, mas por uma emergência não deve ir para jogar não, tá bom? E olha só, o São Paulo contratou dois caras. Já falei que contratou o Gustavo Santana, um. O segundo que o São Paulo contratou é o Marvin Ávila. Ele é da Guatemala, né? Então é o Marvin Ávila da Guatemala, 17 anos. O Grêmio queria esse jogador aqui. Então o São Paulo viu que o Grêmio queria. É um jogador da Guatemala. Se você me perguntar assim, você conhece os caras aí do futebol afora? Conheço e muito. Hoje, tô um pouco menos antenado, mas eu acompanhei a minha vida inteira e não era só do Brasil, era tudo. Eu jogava videogame, fanático por ver cara bom em qualquer país, qualquer time que tinha. Cara da Guatemala, eu não me lembro de ser jogador de bola. Bom, da Guatemala. Poxa, eu lembro do Giggs, do país de Gales, muito antes do Bale aparecer, né? Você tinha vários caras aí, tinha do York, do Trinidad e Tobago, lá York não, era o EA do Trinidad e Tobago. Então eu conheço muito cara que, assim, é bem polo diferente de futebol, países que nem disputam Copa do Mundo. E eu lembro, Guatemala, sinceramente, eu não me lembro de nenhum. Então, tomara que o Marvin Ávila aí dê certo. Eu lembro que o São Paulo, recentemente, ele contratou o Facundo Milan daqui, né? Não lembro se é Paraguai, Chile, Argentina, mas não é da África. Mas o São Paulo trouxe o... Como é que eles chamam lá? Teve o Balogun, né? Aziz Olelakun, que era o Balogun. Trouxe também o King Faisal, ele foi trazendo, trouxe aquele lá, o Ibali, e até agora parece que só o Ibali tá dando certo, né? E o São Paulo ainda emprestou ele lá pro Retrô e Inter de Limeira agora, não é isso? Ibali. Então o São Paulo faz um esquema legal, ele vai buscar caras no continente africano, que eu acho que é muito bom trazer pra cá, porque ali eles jogam mesmo na Copa do Mundo e tal. Agora, Guatemala eu nunca vi na minha vida. Já o outro, que é o... eu não vou saber pronunciar talvez, é o Ridwan Mohamed. Ridwan Mohamed, esse aqui é de Gana, né? Jogador de ganês, nós já vimos vários. Então ele é de Gana também, 17 anos, é meio atacante. O Betis queria. Então o São Paulo contrata, então, só para recapitular aqui. Gustavo Santana, do Cuiabá.
para a base também. 2, o Marvin Ávila da Guatemala, atacante de 17 anos que o Grêmio queria. E 3, Ridwan Mohamed de Gana, que é um meia atacante de 17 anos que o Betis da Espanha queria. O São Paulo trouxe todos para cá. Lembra no começo lá que eu falei que o São Paulo já tinha desenhado esse plano e o Júlio Casares prometeu? Está se cumprindo. Não sei se algum desses jogadores vai dar certo no São Paulo, mas o Casares ele falou assim, ó: vou contratar, ele que quando eu tava falando do Evangelos Marinax, aquela SAF da base, lembra disso aí? E aí agora tem esse FIP de Cotia, que é esse mesmo investimento para o São Paulo pegar uma grana pro cofre que tá devendo, mas também dedicar uma grana a contratar jogadores semi-prontos para a equipe de base. São Paulo quer pegar uma grana do FIP de Cotia e contratar jogadores semi-prontos, porque ele falou que não fica muitos anos com o cara, pega o cara, coloca no profissional e vende ele valorizado no profissional. Mais ou menos como foram as vendas de William Gomes, Lucas Ferreira, tal, Henrique Carmo, que foram vendas horrorosas, na verdade. E esses caras não vieram de outros clubes, salvo ali o Lucas Ferreira. O William Gomes também, mas o Lucas Ferreira jogou no Flamengo, o William Gomes também jogou em outro lugar. O São Paulo pegou o cara meio semi-pronto, colocou pra jogar e vendeu. Esse é o plano do São Paulo. É claro que tá vacilando, o William Gomes era pra estar aqui, Lucas Ferreira, pelo valor, principalmente, era pra estar aqui. Não era pra ter vendido baratésimo como vendeu, mas pelo menos teve lucro, né? Pagou muito menos do que vendeu. Não tô passando pano, não, e nem elogiando a postura. Só tô dizendo que agora o São Paulo acaba de contratar mais 3 hoje. Ontem mais 2 hoje. Um de Gana, um da Guatemala. Pega com 17. O Grêmio queria da Guatemala. O Betis queria o de Gana. Aí o São Paulo coloca esses caras pra jogar. O Grêmio tá de olho. O Betis tá de olho. Aí, se eles jogam bem, o São Paulo pode contratar um cara com 17 e vender aos 18, rapidinho, rapidez. Aí ele pagou merrequinha e vende por uma... é que o São Paulo não vende por uma fortuna. Mas vender por 40 milhões é um cara que o São Paulo trouxe, convenhamos, né? Semi-pronto e vendeu e consegue fazer caixa com isso. Eu não estou elogiando as vendas dos jogadores de Cotia. Eu detestei todas as vendas de Cotia que o São Paulo fez. Eu odiei. Não gostei de jeito nenhum. Não gosto. Agora, se o plano é contratar para base semi-pronto, para vender logo logo, o São Paulo vai comprar por 1, vender por 40, compra por 1, vende por 40, o São Paulo logo logo tá bem, né? Então, pelo menos isso. Eu sou um crítico da diretoria do São Paulo e acho que o Casares é o pior presidente da história do São Paulo. Sim, é o pior. Junto com o Leco, então, aí potencializa muito o quanto é ruim. O Aidar foi pior, mas o Aidar a segunda passagem do Aidar foi pior, mas aí ele ficou muito pouco tempo, né? Então o Casares, pelo tempo que tá aqui, é o pior da história, sim, ele tá pior que o Leco, se é que é possível. Porque ele tem mais chance de fazer o que o Leco não teve, muitas vezes. E ele não tá fazendo, tá levando o São Paulo pra um buraco estratosférico. Mas agora, pelo menos isso que tem que elogiar. Contratou 3, se der certo e vender pelo menos um desses 3, porque não vai vender tudo. Todos vão virar craque. Vai vender todos. Não acontece assim. Mas contratou 3, não vai gastar 3 milhões nos 3. Digamos que gaste 3 milhões nos 3. Um der certo e vender por 40, 50, já foi um baita lucro. E eu acho que isso é sim uma visão no futuro. Isso é sim tentar fazer futebol de uma maneira inteligente. Beleza, então? Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal de corte São Paulo Futebol Clube. Aqui todo dia teremos notícias atualizadas para vocês. Então convido vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para toda vez que nós lançarmos um vídeo vocês não serem esquecidos, beleza? Serão avisados sempre toda vez que nós lançarmos uma notícia aqui, beleza? Então, tamo junto, até a próxima, sejam bem-vindos, valeu!